Hoje, dia 18 de setembro de 2025, nós estamos no estudo de Zacarias. Gente, Zacarias me surpreende a cada hora que cada momento que eu abro para ver o que nós vamos falar, acontece assim, na minha cabeça. Porque são tantas coisas, e olha, eu vou dizer para vocês, se você está caindo de paraquedas agora, então volta lá no canal do YouTube, porque lá eu tenho, desde o primeiro estudo tem lá, e você vai ver também, se você for estudar, você vai ver também quantas coisas Deus usa para nos falar, né? E uma característica de Zacarias, que a gente já comentei em algum, acho que em todos os estudos né, nesse livro, é que é o seguinte, o Zacarias, ele descreve umas situações, ele começa a ter visão, né? Então, ele descreve umas situações que você vê que é cíclico do povo de Deus, entendeu? Começou com o povo de Israel, e nós vamos ver isso aí, e algumas coisas já comenta da primeira vinda de Jesus, depois já tem do Apocalipse. Zacarias viu tudo isso. Gente, ele era um cara. Já pensou você ser vizinha, colega de trabalho, de um cara como esse, que Deus mostra tudo para ele? Meu, eu acho que assim, você tem medo até de chegar perto dele com um pecado não confessado, né? Porque ele via tanta coisa, vai que Deus revelava alguma coisa da sua vida pregressa, né? Então, piadas à parte, nós vamos ver o que aconteceu. O Zacarias foi escrito na época de Ageu, na época de Malaquias, na época de Esdras e Neemias. Então, é tudo um pacotinho, que é interessante você saber o que estava acontecendo. Então, aqui nós vamos ver que Deus mostra para Zacarias, é muito interessante, ele mostra como cuidar do rebanho. Então, fala assim para a liderança, você vai ver que é a liderança, e é muito interessante porque ele coloca, faz o exemplo de ovelhas com pastor. E você sabe por que Deus usa ovelha para simbolizar a gente? Assim? Porque a ovelha é o bicho mais retardado que existe. A ovelha, se não tiver um bom pastor, ela se mata. Sabia que a ovelha, ela morre de sede. Se não é o pastor ir lá mostrar que tem que ter água, porque senão ela pode estar com a água assim do lado, ela não bebe, ela não sabe que tem bebê. Tem um vídeo que eu vi, até devia ter salvado, não vi mais esse vídeo, que é o seguinte, é um terreno com uma valeta. E aí a ovelha caiu na valeta. Aí vai lá o pastor, pega a ovelha, tira ela da valeta, põe ela corre e cai de novo. Ela corre e cai de novo. Então, assim, eu que quando vai lá me tira, até eu vou e cai de novo. Então, quer dizer, eu fico até meio consolada, porque eu ainda sou comparada com alguma coisa, né, que relevante, que é a história da ovelha. Então, agora, o Zacarias, Deus vai falar com o Zacarias, usando exatamente esse exemplo das ovelhas como pastor. Então, a primeira pergunta, nós estamos em Zacarias 11, versículo 4 e 6, porque o de 1 a 3, nós já falamos na última vez, porque tinha a ver com o capítulo anterior, tá? Então, é aí que nós vamos ver a história do Líbano, lá, a profecia sobre o Líbano. E aí, agora, vai começar no 11, versículo de 4 e 6, diz o seguinte, primeiro, qual foi a ordem que Deus deu a Zacarias? Então, vamos lá. Versículo 4. O Senhor, meu Deus, me disse, seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Por que fala das ovelhas que vão ser mortas? Porque existia a ovelha para dar lã. A ovelha, normalmente era para lã, né? Mas a ovelha servia para comer também. O povo comia ovelha. Então, tinha as ovelhas, não eram todas que eram destinadas a ser mortas, tá? Então, aqui ele está falando para as ovelhas que são mortas, não para a que produz lã, tá bom? Então, ele diz o seguinte, aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam e depois vendem a carne e dizem, graças a Deus ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão
dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis, e esses arrasarão o país, e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Gente, nós vamos pegar, se você tem aquela ideia que Deus, no final das contas, ele perdoa tudo, porque ele é amor, aqui nós vamos ver o próprio Deus falando como que ele vai agir. Então, nós podemos ver que Zacarias está falando dessa época, depois que eles foram escravizados, né, foram tudo para a Babilônia, ele vai falar dessa época. Depois você vai ver que ele vai falar do nosso mundo atual hoje, e depois ele vai falar lá do Apocalipse, para você ver como a história é completa. Então, o que acontecia? A ordem foi o quê? Seja o pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas, tá? E o que era? O povo de Israel era tratado que nem mercadoria, porque foram levados escravo. Então, era o seguinte, a maior parte deles estavam na Babilônia, serão, né, 12 tribos, 2 ficaram aqui no sul, se diz a palavra que eles se misturaram e perderam a identidade, e 10 estavam lá na Babilônia, né? Então, eles estavam sendo tratados como mercadoria. Então, Deus vai falar agora com os líderes. Então, é assim, aí você vai dizer, mas eu não sou líder. É sim. Se você acha que você não é o líder de nada, olha na sua casa, se você não é o líder na sua casa. Mas eu não tenho trabalho na igreja. Então, não tem trabalho na igreja, em algum lugar você está. Não existe ninguém que seja totalmente desconectado, a não ser que mora na caverna, né? Porque tem gente que opta por morar na caverna, mas aqui não é o caso. Então, ele está falando qual o cuidado que nós temos que ter com as ovelhas, tá? Ele está falando com liderança. Bom, pergunta 2, qual o significado dos 2 cajados mencionados aqui? Bom, o cajado era longo, tinha 2, certo? Servia para quê? Ele tinha um gancho assim, mais ou menos, que é para pegar o pescocinho da ovelha retardada e puxar de volta. E tinha um outro que era longo, que servia tanto para bater nos animais que pudessem estar chegando, como para direcionar as retardadas, porque se tinha que andar aqui retinho, às vezes quando uma andava assim, aí ele ia com o cajado para voltar no caminho de novo, tá? Então, esses 2, qual o significado dos cajados, né? Então, o versículo 7 diz o seguinte: portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Isso é Zacarias falando. Peguei 2 bordões, um eu chamei de bondade e o outro de união, e fiquei tomando conta do rebanho. Então, você já sabe o significado dos cajados, era esse, tá? Eram 2 tipos para cuidar das ovelhas. Bom, qual a postura de Deus para com as ovelhas e os pastores? Vamos ver lá. 8 e 9. Em um mês, acabei com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que vão morrer. Que sejam mortas as que serão mortas. E as que sobrarem, comam umas às outras. Gente, ele surtou. Deus mandou ele cuidar e ele foi lá, Deus mandando ele tomar conta, e olha aqui o que passou. Então, muitas vezes, vamos entender, isso aqui é Deus lá abrindo mão mesmo, mostrando que ele pode abrir mão de você. Mas Deus é amor. Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ok, mas tem gente que sai. Tem gente que sai por livres, Deus não vai ficar segurando você. Você quer sair? Ok. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é tão livre e é tão importante que Deus nos deu a capacidade, a vontade do Senhor é nos salvar a todos. Mas ele dá essa capacidade. E aí você escuta, queria ser anjo, porque anjo não tem livre-arbítrio. Tem sim. Se anjo não tivesse livre-arbítrio, não tinha descido 1/3 dos anjos do céu jogados atrás de Satanás, tá? Então, eles também puderam fazer essa escolha. Bom, aí, muitas vezes, o que a gente vai falar desse texto é o que acontece. Muitas vezes, nós saímos da graça e desagradamos a Deus. Por quê? Você está acostumado com tudo bonzinho, tudo ok, então você vai se afastando, vai ficando morno.
E aí, de repente, começa a aparecer as situações adversas, você começa a achar, ai, é o inimigo que se levantou. Ai, porque... Vamos lá. Você já pensou, parou para ver que as pessoas mais devotas e mais entregues e preocupadas são aquelas que estão sofrendo? Por que que Jesus diz que é difícil, não é impossível, que é difícil um rico entrar no reino do céu? Sabe por quê? Ele acha que ele não precisa, que a vida dele tá boa. Então, infelizmente, olha, gente, Deus, ele sente falta, ele sente saudade. Vamos romantizar. Deus sente saudade do nosso relacionamento com ele. E muitas vezes, quando tá tudo bem, a gente vai se esquecendo e nós nos acostumamos com as bênçãos. Então, às vezes, não é o diabo que se levanta, é Deus permite você passar por umas coisas para você voltar. Então, aí, se você... Veja bem, se você acha que é estar nesse time que só chega para o Senhor quando a coisa tá feia, eu vou te contar uma coisa, a coisa só vai ficar feia para o seu lado. Pode ter certeza. Você quer ver? Eu sou cabeleireira, né? Sempre fui. E um dia eu estava numa escola dominical e eu estava falando assim: Deus nunca vai me dar um iate. Jet ski, vamos falar, um jet ski. Nunca vai me dar. Posso pedir de montão, eu não vai ter. Sabe por quê? Se Deus me der alguém aparecer aqui na minha porta me entregando um jet ski, certo? Eu vou ter que andar com ele um dia, certo? Eu sou cabeleireira, eu trabalho até sábado. Que dia que eu vou curtir o meu jet ski? No domingo. O que eu faço no domingo? Eu passo o domingo na igreja. Se eu tiver um jet ski, se eu tiver um jet ski, o que eu vou fazer no domingo? Então, Deus não vai me dar um jet ski, por mais que eu goste, tá? Então, o que acontece? Você precisa ver em qual é o seu lugar no reino. Qual que é a sua posição nesse momento? Porque muitas coisas podem acontecer, muitas situações podem acontecer que te aproximam do Senhor. Mas se quando você estiver lá de boinha, você vai se esquecendo, posso te contar uma coisa, você vai passar por aperreio hoje, amanhã e depois. Isso é maldade de Deus? Não. É a forma de você voltar. Então, por que Jesus falou que é mais difícil um rico entrar nos céus? Não é que é proibido o rico. Aí a igreja da Idade Média já pega e mistura tudo. Ai, porque a virtude está na pobreza. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo que pobreza e sofrimento é virtude. Não, tá? Então, o que acontece? Você chega num ponto da sua vida que você tem uma situação confortável financeiramente, de saúde, com a família. Aí você acha que, ai, Deus já está cuidando de mim. Ai, deixa Deus se preocupar mais com os problemas piores dos outros, né? E aí? E aí? Então, é por isso que muitas vezes Deus nos deixa fazer as besteiras, que é para poder valorizar e voltar. Isso é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer, ninguém quer, ai, eu vou sofrer. Não tem. Então, qual é o seu papel aqui? Manter uma intimidade com o Senhor. E todas nós já passamos por essas experiências, que quando tinha maior sofrimento, mais perto de Deus nós estamos. E aí Deus resolve a nossa situação, aí a gente pega e desvia, né? E o pior, se desviar ainda tudo bem, mas é pior, porque aí fica os morninhos. E já parou para pensar? O que é que Deus fala dos mornos? Ele vai vomitar. Então, já pensou você chegar à conclusão que você é o vômito de Deus? Gente, isso é sério. Então, qual é o seu papel com Deus? Você é o filho? Você é o empregado? Ou você é o vômito de Deus? Gente, isso é muito pesado. Então, o relacionamento que Deus vai ter com você depende de você, porque ele já te deu o manual. Existe o manual do fabricante, aonde Deus determina o que ele espera de nós. Agora, você vai agir da forma que você quiser. E as leis da natureza, as leis da vida, muitas não são leis espirituais. É só porque foi Deus que criou, você vai dizer que é espiritual, mas não é. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você for num prédio e pular lá de cima, Deus pode mandar um manto de anjos te segurar? Pode, mas ele vai? Não.
Porque você sabia que tinha uma lei, você foi desafiar essa lei. Então, Deus é tão amoroso, mas ele é justo que ele faz você colher o que você plantou, tá? Então, vamos lá. Aí, a pergunta 4 diz o seguinte: como que Deus anulou a aliança? Diz o seguinte: depois peguei o bastão chamado bondade e o quebrei como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí, os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, e se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: põe esse dinheiro no tesouro do templo. Tudo isso foi Zacarias falando, tá? E aí eu peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois quebrei o segundo bastão, chamado união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Então, veja bem, Deus estava mostrando que que ele fez a aliança e ele desfez como corretivo. Bom, vamos explicar essa história da aliança aqui, aonde que nós entramos. Lá nos primórdios, né? Quando você ia fazer... Lá não tinha cartório, né, gente? Para fazer contrato. Não tinha. Então, era o que acontece? Quando, suponhamos, eu e a Mariazinha vamos fazer um contrato. Qualquer um, pode imaginar o que você quiser. O que a gente tinha que fazer? Pegava os animais de sacrifício, de oferta, cortava na metade e colocava metade dos animais de cada lado. Então, assim, meia pomba, meio coelho, tá? Assim. No meio, eu e a Mariazinha, a gente dava as mãos e atravessava no meio dessas ofertas de sacrifício, e aí queria dizer que nós tínhamos uma aliança, tínhamos um acordo. E aí, olha o que aconteceu com Abraão. Deus resolveu montar um povo dele, certo? Que é descendente de Abraão. O que ele falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Todo mundo conhece esse texto. Aí Deus chamou ele e falou: olha as estrelas do céu, a sua descendência, tá? Todo mundo conhece esse texto. E aí o que aconteceu? Deus falou: vamos fazer uma aliança. Aí foi lá, Abraão cortou os bichinhos, colocou lá, e o corredorzinho, era Deus falando. O que Deus fez? Deus passou sozinho como uma tocha de fogo, dizendo o quê? Só ele se responsabilizaria por essa aliança com Abraão. Então, isso aí, foi aí que Deus se colocou como o único. Então, Abraão podia ter pisado na bola, e os descendentes, como nós, você pode pisar na bola, mas nada quebra essa aliança que ele fez conosco. Então, quando Deus fez isso com Abraão, ele não estava fazendo uma aliança com Abraão, era com o povo que estava saindo de lá. Aí você me pergunta: uai, mas então, se Deus não quebra a aliança, por que ele mostrou aqui? Ele estava dando uma ordem, está falando sobre no futuro, naquela época, mas no futuro, que quando o povo chegar no ponto de surtar, ele vai quebrar, vai corrigir a nós, né? Que a gente estiver pisado na bola. Então, o que acontece? Não depende, as bênçãos do Senhor não depende de você ser perfeito, porque você jamais será perfeito. Então, você olha lá a lei de Moisés, e depois todos os mandamentos, e você pensa que tinha 10, né? Deus ditou os 10, mas aí depois, filho, que apareceu, o judeu colocaram mais 600 e não sei quantos. Então, ficou impossível para o homem cumprir toda a lei. E aí, por isso, é o papel de Jesus, porque ele veio para que nos ajudar a cumprir. Como assim? Quando a Kátia pisa na bola, Deus olha para mim, ele não vê o meu pecado, ele vê o sangue do filho dele. Então, o que acontecia? O povo estava perdido, foi vendido como escravo. Então, ele chamou Zacarias
deu esse exemplo do pastor com as ovelhas para contar para o povo que ele podia fazer isso, porque ele é o único que é responsável por essa aliança, quando ele começou lá com Abraão, tá? Aí, o que nós vemos? Abraão, um dia, estava lá, né? Sodoma e Gomorra, vamos lá. O Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, né? E aí, o que acontece? Deus chega e fala para Abraão assim, eu vou queimar tudo isso aí. Aí, Abraão falou, mas Senhor, como o senhor vai quebrar, né? O senhor vai maltratar, o senhor vai matar uma cidade toda. Deus falou, não tem nenhum justo lá. Não, Deus, não. Então vamos lá. Se tiver assim 100 justos, aí Deus falou, se tiver 100 pessoas que são justas, eu não vou queimar, tá bom? Mas eu vou queimar porque não tem. Aí Abraão, mas não, 100 também. Mas assim, e se tiver 50? 50, por amor dos 50. Gente, Abraão, ele estava negociando com Deus, né? Fala sério, aí você vai falar, nossa, ele fez isso. A gente também faz, tá? Quando você começa a perguntar se tudo A ou B é pecado, é que você está negociando para ver a gravidade. Voltando a Abraão, 50. Aí Deus falou, não tem 50, então eu vou queimar. Aí Abraão começa assim, bom, mas e 30? E Deus falou, se tiver 30 eu não queimo, mas eu vou queimar. Aí ele já começou a contar a família, né? Que ele falou, bom, meu primo, meu sobrinho, o Ló, a mulher, 2 filhas. E, Senhor, e se tiver 10? E se tiver 5? E Deus falou, não tem, eu vou queimar. Então, o Abraão, ele parou antes, ele contou, né, que ele conhecia a família dele, e aí ele parou de negociar com Deus. E aí Deus queimou Sodoma e Gomorra. E aí, olha que interessante. Qual é a diferença da palavra afeminado e sodomita? Tá? Então, porque ele tinha isso lá, vocês sabem a história, porque que Deus queimou aquele povo lá, porque mandou os anjos para tirar, os anjos que iriam estuprar ou molestar, sei lá a palavra que a gente vai usar nisso aí, com os anjos. Então, qual que é a diferença para a gente saber? O afeminado é o gay, o sodomita é o que sai com gay, entendeu? O afeminado é o passivo, o sodomita é o ativo. Ambos são pecadores, certo? Bom, então só um parênteses para você saber a diferença, porque nós vamos ver lá no Novo Testamento que fala dos afeminados e os sodomitas. Então, o sodomita é o ativo e o afeminado é o passivo. Não precisa entrar mais em detalhes, por favor, né? Bom, então, nós vemos, Moisés também foi lá interceder pelo povo. Moisés foi lá e Deus falou, não aguento mais essa turma, vou botar fogo em todo mundo. Não, Senhor, Moisés foi lá, intercedeu e aliança, então ok, negociando, porque Deus é justo, ele é fiel para cumprir, Deus é santo, ele não admite. Você quer ver que coisa séria? Blasfêmia. O que é blasfêmia? Se você for olhar lá, a Bíblia diz que o único pecado sem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você deve saber o que é blasfêmia. Blasfêmia é xingar. Não é não. Não é não. Você sabe o que é blasfêmia? E o que acontece muito hoje em dia é atribuir ao Espírito Santo coisas que não são dele. Isso é blasfêmia. Ou relativizar a palavra do Espírito Santo, tá? Então, isso é muito pesado. Nem sei por que nós estamos nesse ponto aqui, porque a gente está lá no Zacarias, lá com as ovelhinhas, né? Então, o que acontece? Voltando ao pastor insensato. Tem gente que acabou de entrar aqui, então só vamos explicar a história, porque está sendo usado o pastor, que Deus está falando com Zacarias sobre o rebanho de ovelhas e o pastor. Então, olha só que louco. Quais as consequências para o pastor insensato? A gente não precisa nem traduzir. Eu fiz o texto que eu estou lendo é na Bíblia, na linguagem de hoje, tá? Para ser mais fácil da gente entender. Então, vamos lá, versículo 15. Em seguida, o Senhor me disse, Zacarias falando, agora faça o papel de um pastor que não presta. Gente, Deus falou isso.
faz o papel do pastor que não presta. Pois, então, você vai ver que ele está colocando isso aqui para servir de exemplo para o povão. Então, tá lá. Pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderem, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Gente, olha o tipo de pastor que é esse, tá? Ai do mau pastor que abandona o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho cego. Gente, isso aqui é muito forte e nós estamos falando com a liderança. Com a liderança. Ai, mas eu não tenho. Você está em algum lugar hoje, é porque Deus colocou aí. Você está liderando algum grupo. Eu não sei, de repente, a sua família. Tá? Então, olha a sentença para quem faz a obra do Senhor de maneira relaxada, para aquele que vai de qualquer jeito, tá? Então, o que acontece? O pastor que abandona o rebanho. Quantas vezes você deixou passar batido situações na sua casa, no seu trabalho, porque você não queria ter dor de cabeça, deixa aí. Eu conheço uma pessoa aquele problema com os filhos. E a Anne disse o seguinte uma vez: eu fiz como Ana, como nasceram meus filhos, eu levei na igreja, apresentei para o Senhor, agora a responsabilidade é deles, porque a salvação é individual. Ok. E a parte do ensino o menino no caminho que deve andar, e quando ele for grande, jamais se esquecerá dele, aonde fica essa parte? Né? Então, é muito confortável você fazer assim, se vira. Se você é mãe, se você é pai, o seu filho não é seu, é do Senhor, você está como mordomo do seu filho, você não tem direito de criar de qualquer jeito. E isso é para mãe, eu não sei porque eu nunca fui pai, né? Eu sempre só fui mãe. E mãe, o filho é a coisa mais importante da vida de uma mãe, é o seu filho. Então, você cuida dele em todas as áreas, até para ele ser feliz, para ele ter uma vida. E isso quer dizer que você não castiga? Sim. Não quer dizer que você corrige? Sim, mas você ama incondicionalmente. Então, o que acontece? O filho não é seu, você é mordomo, você tem que cuidar da melhor maneira possível. Bom, um parênteses aqui. Ai, hoje estou cheio de parênteses, né? Bom, é porque eu vou lembrando, a gente tem que falar. O que aconteceu com essa história de padrinho? Quando a igreja começou a ser perseguida, e os cristãos sabiam que ia morrer mesmo, né? Então, foi aí que começou o costume de ter padrinhos, que era o quê? Tá? Eu tenho minha filha, e a minha filha, e eu sei que eu vou lá para a Cova dos Leões, e eu sei que minha vida vai ser ceifada lá, ok? Ai, que chique! Ai, a minha vida vai ser ceifada. Oh, ficou até luxuoso, mas eu não quero ver não, tá? Não quero saber como é que é. Mas aí o que acontece? Eu sei que eu vou morrer e eu tenho que deixar alguém para cuidar da minha filha, não somente para mandar para a escola, para cuidar ela na palavra do Senhor. E aí foram instituídos os padrinhos, que é o seguinte: na minha falta, eu vou eleger a minha irmã, no meu caso, então, a minha irmã, que é a madrinha da minha filha. Porque se alguma coisa acontecer com ela, comigo, é ela que se responsabiliza por continuar o trabalho de criar a minha filha na fé. Então, o que acontece nisso aqui? Por isso que você não pode fazer de qualquer jeito, deixar crescer como, sabe, que nem cresce capim. Não. Uma vez uma menina na minha igreja, ela disse assim que eu era muito radical de criar a minha filha com, como é que ela diz? Bitolada na palavra. E que ela criava a filha dela com a mente aberta. Eu vou falar duas coisas que acontecem com a mente aberta. Duas possibilidades. Se o fulano tem a mente aberta, o cérebro pode pular para fora, tá? Opção B, vê o diabo e joga tudo que quer lá dentro.
Oi, então o que acontece? A minha filha foi criada. Agora, se ela resolver desviar, aí já é a responsabilidade dela, mas eu sei que eu fiz. Resultado, só vou contar o que aconteceu com a filha dela, né? Saiu de casa, foi morar sozinha, tem 2 filhos, um de cada pai, e agora volta todo mundo para a igreja, tá? Tudo bem. Bom, encucar, se você for ver em Deuteronômio, Deus fala encucar. Sabe o que é encucar? É falar, 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 falar na cabeça do seu filho os valores. Partindo de, se você pega o seu filho na primeira infância, na época que a HD dele está limpinha, e começa a inculcar, ele não desvia. E se desviar, é só para dar uma voltinha e volta. Por quê? Ele tem o temor do Senhor. Temor não é medo, é respeito. Agora, quando você faz de cada jeito, você quer ver? Um exemplo aqui. Vocês acham que eu nunca senti vontade de faltar na igreja? Às vezes você está doente, você não quer. Com a minha filha, não. Faz exatamente 24 anos que ela tem que eu não falto um culto. Por quê? Ensinar ela. Ela tem que saber o caminho que vai andar. Ela tem que ver eu orar. Ela tem que ver de porta aberta. Ela tem que ver eu estudando a Bíblia. Eu não vou ser o 007 do Evangelho, né? Então, é assim que você vai mostrar. Quando você vai educar e corrigir, use exemplos bíblicos. Coloca a posição do Senhor, que aí você vai estar criando no seu filho o quê? O temor do Senhor. Então, quando que fala que a sentença de quem faz a obra do Senhor de qualquer jeito, aqui, ó, Deus vai o quê? Quebrar os braços e ferir um olho com a espada. Ai, acho que isso é no figurativo, mas olha a responsabilidade como líder que você tem. E falando de mulher, gente, vem cá, mulher é a coluna do lar, né? Fala sério. E o que você quer ver fazer um teste? Acorda de mau humor um dia. Em 1 hora, a sua família inteira está de mau humor. Acorda um dia cantando. O dia inteiro o dia vai ser bom. Até os cachorros vão dar risada de você. Então, veja a importância que você tem, mulher. Muitas mulheres não sabem o poder que tem. A mulher é a coluna, a mulher é o esteio. Você quer ver a igreja que mais crescia no mundo, né, da Coreia, lá do Pastor Sean? Ele conta que começou com célula de mulheres. Acho que ele foi o primeiro que começou a investir em mulheres para fazer célula em casa. Porque ele sabe do comprometimento de mulher. Pode ver, uma igreja forte é uma igreja que tem uma sociedade de mulheres comprometida. Eu frequentei a igreja metodista de Pindamonhangaba, era muito engraçado, porque a sociedade de senhoras faz aniversário 6 meses antes de ter a igreja. Ajuntaram umas mulheres, começaram a fazer e montou a igreja. Então, assim, o aniversário da igreja é 6 meses depois do que o aniversário da sociedade de mulheres, tá? Para você ver o poder que você tem. E você se sente, muitas vezes, você se sente oprimida, você se sente desmotivada. Isso é aquele cidadão que fica no seu ouvido falando: você não pode, você não merece, não sei o quê. Porque ele sabe o poder que você tem, sabe? A hora que você levanta de manhã, põe o pé no chão e começa a orar ao Senhor, sabe o que o diabo fala? Ai, ela já acordou, daí eu vou ter que começar a me defender. Bom, voltando ao Zacarias, vamos lá. Qual é a sentença anunciada a Israel? Esta é uma mensagem de Deus, Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos vocês, diz: eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados, com os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Você está vendo o que é que ele está falando? O que Deus está dizendo? Que ele vai atacar as cidades, os povos que forem contra Jerusalém.
Isso não te lembra qualquer coisa? Quando você vê, gente, olha o que está acontecendo lá. Então, não adianta quem se levantar contra Israel vai cair, porque Jerusalém, o povo de Israel, o povo que Deus criou, né? Deus criou como povo, e nós somos por meio de adoção, mas todos os países que oprimirem o povo de Israel acabaram. Você quer ver? O Egito era uma potência. Se foi ET que construiu as pirâmides, gente, vamos botar o pé no chão, né? Foi um povo riquíssimo, um poderio assim, no mundo todo era referência. Escravizou o povo de Israel. Hoje, o que é o Egito? Eu tenho uma cliente que é egípcia, você precisa ver o que ela me conta, da miséria. É assim, uma zona separada só para turismo, porque o povo é oprimido, a religião lá é o Islã. Então, tem toda aquela história, não sei se vocês lembram, na época da pandemia, que eles inauguraram o Museu Novo, né? Então, fizeram aquele desfile, tirando as múmias. Gente, qualquer dia eu vou falar sobre isso. Foi um negócio tão interessante, tão cheio de significado, as múmias atravessando, não andando, né, gente? Na tumba, tá? Para ir botar no outro, no museu mais novo. E aí você vê a que ponto chegou o povo do Egito. O país Egito, a potência que era, foi jogada para nada porque escravizou o povo de Israel. De Deus não se zomba, tá? Nós vamos ver a Babilônia, foi um outro império que escravizou essas 10 tribos. O que é a Babilônia hoje? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vemos hoje nós vemos o povo de Israel sendo burlado. Quando o Estado de Israel foi instituído novamente, foi em 70 alguma coisa, o que aconteceu aí? Se solidificou como uma nação poderosa. E você pode ver, prêmio Nobel é tudo de lá. Einstein, judeu. Deixa eu dar mais exemplos? Não. Ai daquele que se bater de frente com a palavra do Senhor. Aquela história de mexer com meu filho. Isso não quer dizer que o povo não seja corrigido. Por quê? O que aconteceu no Holocausto? O povo de Israel, que era judeusado, tudo bem, crucificaram e mataram Jesus. Por isso que teve o Holocausto. Como povo, mas agora é o exército mais bem equipado do mundo. Tem tecnologia, a Bíblia fala que no final lá os desertos brotarão. Você vê a maior produção de frutas é de Israel, que era deserto. Por quê? Porque eles têm tecnologia para isso. Porque é o povo de Deus. E nós somos também por adoção. Então, hoje não existe. Quando a gente fala gentil, gentil não é uma palavra feia, é aquele que não é o judeu, tá? Bom, então, o que Deus vai fazer com quem se levantar contra o povo? Ele vai descer a mão, tá? Muito cuidado, porque isso pode acontecer em níveis de país, mas pode acontecer com a gente. Se você, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, se você tem alguém ao seu redor e que você sabe que é filho de Deus e você vai lá atacar, vai vir consequência, porque Deus é justo, tá? Voltando aqui para o Zacarias. Pergunta 7. Qual o pensamento dos chefes de Judá? Então, todas as famílias pensarão assim: ó Senhor Todo-Poderoso, dá força aos moradores de Jerusalém, que são seu povo, tá? Aí pensa assim que Deus é bonzinho e amor, então ele não vai agir de maneira dura. Ok, abusa para você ver. Qual a maneira que Deus irá tratar os moradores de Jerusalém? Olha só, naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Nós não estamos vendo isso? Você acha, meu, super atual isso aí.
eu, o Senhor, darei vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra e os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros de Judá. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão os fortes, como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Essa sentença perdura até hoje e ainda vai ser presente até o dia final, ok? Qual a palavra final de Deus contra os opositores de Israel? Presta atenção. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Veja bem, nós vemos o nosso país, o nosso governo, fazendo alianças com povos que querem atacar Jerusalém. Destruirei. Tá? Aí você vê o que acontece. O pessoal do Hezbollah, nós vimos na semana passada, que é o que acontece lá sobre o Líbano, que o Hezbollah é do Líbano. E aí nós temos Hamas, tem o ISIS, tem todo povo que atacar Jerusalém será destruído. Isso é a palavra do Senhor. 10. Depois desses acontecimentos, o que acontecerá com os habitantes de Jerusalém? Naquele dia, espalharei o espírito da bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte de um filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia, haverá tanto choro em Jerusalém, como o choro do que há na planície do Megido, pelo Deus Hadad-Rimon. Todas as famílias do país chorarão, cada uma chorará sozinha. Isso é, a família dos descendentes de Davi, dos descendentes de Natã, dos descendentes de Levi e dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. E assim ele acaba com esse capítulo. Então, aqui você já vê que ele já está dando a sentença do que vai acontecer. Ele está falando. E Zacarias, acho que ele estava pensando que Deus estava falando só para aquilo hoje. Nós estamos aqui no ano de 2025 e nós vemos isso acontecendo. Então, por que na Bíblia Jesus fala, orem por Jerusalém? Ore por Jerusalém, seja o parceiro de Jerusalém. Por quê? Jerusalém, os israelitas, os judeus, são um povo escolhido. E eu vou dizer para você que eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, tá? Mas o judeu, e aí? O judeu não é cristão? Quando eu estava na faculdade ainda, com uns 25 anos atrás, eu fiz uma aula que chamava Seitas e Heresias. E quem dava essa aula era um judeu convertido, e ele diz que há 25 anos atrás, mais de 80% dos judeus são cristãos. Porque a glória do Senhor invade a terra como as águas cobrem o mar. E aí eu te digo, você está no time dos judeus ou pessoal do contra? Aqui nós vimos as decisões, nós vemos os vereditos nos dois grupos. Mas eu não gosto de judeu. Filho, você não tem que gostar ou não gostar. Nós somos filhos de Deus. Então, o judeu, ele é um povo, ok. Deus sempre vai proteger. Ele castiga, como nós começamos a falar, né? Não é que ele castiga, ele tira a mão para você ver o que é andar sozinho fora dele. E aí, depois, ele encontra conosco. E é assim, temor do Senhor. Temor do Senhor. Saiba que você tem que estar sempre do lado da história. Por quê? Algum lado você vai estar. Em cima do muro não nos cabe mais. Ficar em cima do muro deixando, não é bem assim? É bem assim, porque o Senhor é justo. O Senhor é amor, mas ele é fogo consumidor. Jesus hoje, ele é o nosso advogado. E ele vai vir como juiz. E eu vou falar para vocês, gente, a cada dia que passa eu vejo mais a glória do Senhor invadindo a terra. Gente, nós tivemos na semana passada o assassinato do rapaz
eu fico olhando para ele, assim, para essa história, e o meu coração se enche. Por quê? Primeiro, se Deus permitiu que ele fosse morto, é porque ele já estava pronto aqui. O que a morte dele causou no mundo de pessoas, tem aquela turma do contra, né? Tudo bem, mas isso sempre vai ter. Mas a quantidade de pessoas, lugares do mundo inteiro que se ajuntaram em vigília, sabe? Eu vi nas redes sociais gente que era contra ele, que pessoas assim que têm um comportamento meio diferente, reconhecendo. Então, como que fazem isso? Então, é a glória do Senhor. Deus usa, não desperdiça oportunidade. A morte desse rapaz, ele já estava pronto. E se nós não cremos que ele está com o Senhor, vamos jogar nossa Bíblia fora, tá? Então, se nós cremos que ele está com o Senhor, Jesus falou para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós cremos que esse rapaz está no paraíso hoje. Deus cuida da família dele. E você vê que o exemplo dele, o legado que ele deixou para a mulher e para as filhas, imagino que essas filhas vão ser assim ávidas por proclamar o evangelho. E nós vemos assim, e eu estou aonde? Você está influenciando a sua nação. Hoje, esse rapaz, ele está influenciando o mundo inteiro. E ai, porque eles falam dos mártires, só aquele pessoal da cova dos leões, não sei o quê. Ele é um mártir do mundo moderno. E aonde você está? Você está sendo encaixado nas pessoas que estão fazendo a diferença no mundo? Ou você acha que ficar pendurado em cima do muro ainda serve? O muro não nos cabe mais. E ou você se decide de que lado você quer estar. E eu vou te contar uma coisa: nós estamos estudando a palavra de Deus para ver realmente o que é que nos espera. A Bíblia é o manual do fabricante. Qualquer dúvida que você tiver, vai lá procurar e Deus vai te responder. Eu creio que a Bíblia a palavra é viva, ela é presente e ela se renova a cada manhã. Então nós vemos que nós estamos estudando em Zacarias. O que Zacarias viu é para hoje e é para amanhã e é para a época do Apocalipse, e sempre foi a mesma coisa, porque Deus não muda. Então, eu convido você hoje, você que está vendo esse vídeo, o que você vai fazer? Qual é o time que você vai estar? Aqui nós vimos a sentença, tá? Para os maus líderes, para o povo que as más ovelhas, e nós vemos o galardão, a coisa que vai vir. E espere o vídeo da semana que vem. Aí nós vamos ver a glória do Senhor enchendo a terra como a água cobre o mar, tá bom? Beijo grande para vocês e a gente conversa mais semana que vem.